todos falar. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Jesus deu uma ordem para pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê. Falou: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E deu o seu Filho para que nós venhamos herdar a salvação. A própria palavra de Deus fala em Mateus capítulo 24: e passarás os céus, passarás a terra, porém as palavras dele jamais há de passar. Tudo está se cumprindo, tudo, para aviso nosso. A palavra de Deus já profetizou os tempos que estamos vivendo. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 3, que são tempos difíceis e trabalhosos. A tendência é piorar, que Paulo estava querendo dizer. Vai melhorar. Tire isso da sua cabeça. Estão prometendo uma falsa paz, uma falsa prosperidade, que é contrária às Escrituras. E Paulo escrevendo para Timóteo: os homens seriam avarentos, presunçosos, arrogantes, desobedientes aos pais e mães, ingratos, soberbos, irreconciliáveis. Olha o que Paulo estava falando. Seria uma geração irreconciliáveis com Deus, com o próximo. E a palavra fala que, tendo forma de piedade, tendo forma de religião, tendo forma de evangélico, tendo forma de pastor, mas negando o poder do Evangelho. Romanos 1,16 fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho você não pode barganhar com Deus. No Evangelho você não pode vender ele para ficar rico. Não. O Evangelho não é para você construir templos. O Evangelho não é para você vender estátua. Não é para você vender crucifixo, pedir dízimo, fazer campanha. Tudo com o nome de Jesus. Por isso que Paulo falou: tendo forma de piedade, tendo forma de pastor, de líder, de Deus, mas negando o poder do Evangelho. Fala negando, entretanto o poder. Por isso que eu não posso vir aqui na praça pedir dinheiro para você. Esse aí é um outro evangelho. Não posso vir abrir um templo, começar a falar para o povo fazer campanha, porque campanha é antibíblico. Não posso falar aqui na praça para você que Maria vai interceder por você. Sabe por que eu vou estar mentindo? Porque a palavra fala que só o mediador entre Deus e os homens é Jesus. Não há outro mediador. Não há outra porta que você pode entrar. Não há outro caminho. Jesus falou isso em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Você não pode chegar ao Pai através de Maria.
Você não pode chegar ao Pai através de Aparecida. Você não pode chegar ao Pai através de dízimo. Não. Somente chega ao Pai através de Cristo. E uma palavra, uma mensagem do Evangelho de João. João capítulo 10. Em verdade vos digo, quem não entra pelo curral das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o bom pastor, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele a chama pelo nome, e conduz para fora. Depois de levar para fora todas que pertencem, vai à frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, pelo contrário fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreendiam o que ele falava. Jesus contando a analogia, e ele falou assim: ó, eu sou o bom pastor. Na verdade, quando ele fala na verdade, é para você prestar atenção. Toda vez que Jesus fala na verdade te digo, ai de ti, é um sinal para que nós prestemos atenção com ênfase. E ele falando assim, ó, na verdade te digo, quem não entra pelo curral das ovelhas, pela porta das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. E ele fala, muitos vieram antes dele, mas eram ladrões, salteadores, e as ovelhas não ouvem a sua voz. A verdadeira ovelha, ela não ouve voz de mercenário, ela não ouve voz de pastor ladrão. Por isso que Jesus falando assim, ó, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, dou a vida por vocês. Qual que você tem confiado? Hoje você olha para as igrejas evangélicas, você vê muitos pastores ladrões e mercenários. Você pode falar assim, é exagero, não. A cada dia que passa, o sistema evangélico, sistema católico, fica cada dia mais podre. E Jesus dando uma analogia, falando, não, eu sou bom pastor, você precisa me conhecer, você precisa ouvir a minha voz, e entrar pela porta das ovelhas. Antigamente as pessoas, para se desviar, tinham que sair dos templos evangélicos. Hoje não, se desviam dentro das igrejas, porque o mundo já está lá. Mas quem não sobe por essa porta, quem não entra por essa porta é ladrão, salteador, e as ovelhas não ouvem a voz deles. Como você quer falar que é ovelha, sendo que você ouve Valdomiro Santiago, Edir Macedo, R.R. Soares, Papa Francisco, ricos, milionários, tudo com o nome de Jesus, tudo usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro. E Jesus falando que a ovelha ouve a voz dele, desse Jesus, mas não ouve voz de estranhos. Muitos estranhos pregando nos altares, muitos enganadores pregando nos altares para as pessoas. Vem aqui, faça a sua campanha, vem aqui, pega o seu voto, envelope, rosa ungida. Onde está isso nas Escrituras? Aonde? Sendo que a própria palavra de Deus fala que no 2 Pedro capítulo 2, ó, assim como no passado surgiu falsos profetas, Pedro falou, no meio de vocês vão haver falsos mestres, que introduzirão heresias de destruição. Que heresia? Desvio da verdade, o ensino errado. Colocarão heresias destruidoras, encobertamente. Negarão o que o resgatou,
o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E ele continuou falando que muitos seguirão as suas fábulas, e por avareza farão comércio de vós, por avareza. Mas o juízo de Deus já está determinado contra esses homens. Por isso que Jesus falou: vocês precisam ouvir minha voz, vocês precisam ouvir a voz do bom pastor, vocês precisam sair desses currais, vocês precisam sair desses currais. Porque quando a ovelha é levada para o curral, é a preparação para o matadouro. Sabia? Estão levando as pessoas para o matadouro, e esse matadouro vai levar para o inferno, porque o desvio, a heresia, traz doutrina de demônios para a vida das pessoas. Profetizaram a vitória do Bolsonaro, profetizaram a vitória da política, que Jesus está. Cadê? Cadê a vitória? E o povo acreditou, porque são ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores. A própria palavra de Deus fala que as ovelhas não ouvem. Você é ovelha? Você é ovelha ou você é bode? Porque bode começa a falar: está falando mal da minha religião. Bode fala: está falando mal do meu pastor de estimação. Mas a ovelha, ela ouve a voz dele e segue ele. A ovelha não fica presa em curral. A ovelha não fica presa em templo evangélico. A ovelha não fica presa em templo católico, espírita, religião. A ovelha recebeu um chamado: ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho. A ovelha livre. E tem um bom pastor. Esse é Jesus. Ele deu a vida na cruz do Calvário. Quem que morreu numa cruz? Maria, Paulo, Aparecida. Então por que o mundo dá glória a esses homens, essas estátuas, em vez de dar louvor e honra àquele que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia? Mas as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e não do estranho. A ovelha ouve esses falsos pastores e foge, porque ela não dá ouvido. Ela não dá ouvido a mercenário. Ela não dá ouvido a lobo devorador. Ela não dá ouvido a pastores ladrões, salteadores. Não dá ouvido. A própria palavra fala que ele fugirá. As ovelhas fogem dos estranhos. E eu falo para você: fuja. Fuja de campanha. Fuja de universal, a quadrangular, a assembleia. Fuja. E vai ouvir a voz do pastor. Onde está a voz do pastor? Na palavra, na Bíblia. Como que você quer conhecer Jesus, sendo que você não conhece a palavra dele? Como que você fala que ama Jesus, mas não medita na palavra? Como? A Bíblia fala que ele não ouve a voz de estranhos e foge. E Jesus, continuando, disse mais uma vez: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem que é a porta? Quem que é a porta estreita? Jesus. Você não vai entrar no céu rezando Ave Maria. Você não vai entrar no céu rezando terço, consultando os mortos, dando dízimo, fazendo campanha, frequentando templos de domingo a domingo. Não. Ele falou: eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Ladrões. Aqui não está falando do diabo. Aqui não está falando do diabo, o ladrão salteador,
é os pastores, são os líderes. Eles vêm para matar, para roubar, para destruir a esperança das pessoas de ouvir o bom pastor. São ladrões, salteadores, vêm para destruir. Campanha, voto, envelope, feijão que cura do Covid, vai indo aí por vai. Lenço, crucifixo, estátua. São ladrões, salteadores. E as ovelhas não ouvem a voz desses homens. O Império Romano ficou rico, Vaticano, vendendo estátua. Rico, e o povo acreditando que a estátua pode interceder. Você está levando demônios para dentro da tua casa. Você está levando espíritos demoníacos. Porque a Bíblia fala que por trás da imagem e escultura há sempre um espírito de sedução. O Império Romano vendendo estátua, imagem parecida de R$2, R$3, R$10, R$200. E o povo compra, sustentando luxo. E o Papa levanta aquele castiçal de ouro e fala: vamos orar pelos pobres. E ele montado no ouro. São ladrões, salteadores. E o Edir Macedo também construiu aquele templo de Salomão. E as pessoas achando que é de Deus, sendo que Deus mandou destruir. Jeremias 33:16. Não faça a arca da aliança. E o povo comprando a arca da aliança, comprando objetos, rosa ungida, e sendo enganados por ladrões, salteadores. Além de ficar sem dinheiro, leva a maldição para dentro de casa. Leva tudo no pacote. Kit maldição. Compra a estátua e leva o demônio junto. Compra a arca da aliança, leva o demônio junto. Kit maldição. Não é ser tu uma benção. Kit maldição. E as pessoas não lê Bíblia, são enganadas. São enganadas. Começa a campanha, vai em outra campanha e nunca termina. É uma pirâmide financeira. E a Bíblia fala que são ladrões, salteadores. Veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida. Vida em abundância. Não é dinheiro. Jesus não veio dar dinheiro para ninguém. Jesus não veio dar mansão para ninguém. Jesus não veio dar para você comer o melhor dessa terra. Jesus veio para te dar vida eterna. Porque não vamos levar nada dessa terra aqui para o caixão. Nem o corpo nós levamos. Nem você se carrega. Vai ser os outros que vão carregar. Então para que juntar tesouro? É um falso evangelho. Um evangelho que está trazendo destruição. E as pessoas acreditando. E as pessoas colocando esperança. Vida em abundância está em paz de espírito. Vida em abundância é você ter Deus caminhando com você. Vida em abundância é você cheio do Espírito Santo. Foi o que Jesus prometeu. Eu vou, mas o Pai rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. O mundo conhece sobre o pecado. O mundo conhece sobre as coisas demoníacas. Mas o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Por isso que o Brasil está de mal a pior. Na entrada do Brasil, na maçonaria. Na praça Obelisco. Imagem de Maria, estátua para todo lado. Sendo que a palavra fala em Levítico 26. Não faça imagem, colunas, postes para adorar. As ovelhas ouvem a voz. Você tem ouvido a voz do Senhor? E ouvir a palavra. Não é ouvir catecismo. Não é ouvir sentinela da Testemunha de Jeová. Não é ouvir o Corão. A fé vem pelo ouvir essa palavra, a Bíblia. Mas os ladrões salteadores desviam a palavra. Os ladrões salteadores pregam outro evangelho, e não o evangelho de Cristo. Mas o verdadeiro pastor
conduz as pessoas, as verdadeiras ovelhas, para fora. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, que não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não é desse aprisco. Preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la, também para reavê-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. E ele fala que aqueles ladrões, mercenários, quando ele vê um lobo, que é o diabo vindo, ele foge, Jesus falou, e deixa as ovelhas para o lobo, e o lobo arrebata. O papel do falso pastor, o papel do falso profeta, é deixar você à mercê do lobo. O que estão fazendo hoje? Preparando as pessoas para adorar o anticristo. O papel do falso pastor é preparar você para adorar o anticristo, para o lobo. E o lobo arrebata e destrói as ovelhas. Você sabia? Tem pastor na minha cidade que ele falou: se a igreja não pagar o salário gordo dele, ele vai embora. Se a igreja não dá o salário gordo dele, ele vai embora. São ladrões, mercenários. Jesus mesmo falou: trabalha pelo que ganha. Sendo que a própria palavra fala de graça, dai, de graça você recebeu, de graça você dá. São ladrões, mercenário, e o lobo vem e arrebata. O lobo vem, por quê? Porque as pessoas estão ouvindo um outro evangelho. Você precisa entender que você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você tem que ser a morada do Deus vivo. Não existe esse negócio, vamos à igreja. Você tem que viver como igreja. Você tem que viver como ovelha. A ovelha ouve a voz do pastor. A ovelha ouve essa palavra. A ovelha obedece o que está escrito. Mas os mercenários, como Jesus estava falando aqui em João capítulo 10, eles veem o lobo vir e fogem. Quantos pastores que falam que é pastor, mas são mercenários? Rouba as pessoas, extorque o povo, leva milhões para o inferno, distorce o evangelho da cruz de Cristo para ganhar dinheiro. Aqui em Birigui tem pastor na macumba. O próprio macumbeira falou: pastores do terreiro pregando para você, indo no terreiro, pegando autoridades, sinais dos demônios para fazer milagre dentro das igrejas. E as pessoas achando que é de Deus, para não perder os dízimos. São ladrões, mercenários, e a ovelha não ouve. A ovelha não ouve esses homens. A própria palavra de Deus fala: a ovelha ouve a voz do bom pastor, e Deus deu ao filho, e de ninguém tira dele. Ele tem autoridade e poder. Pastor nenhum é dono de onde? De pessoas. Pastor nenhum pode controlar a vida de ninguém. Quem comprou, quem tem autoridade sobre as ovelhas é Jesus. Não é homem nenhum. E a própria palavra de Deus fala que elas não ouvem a voz desses homens. Qual é a voz que você está escutando? Qual é o pastor que você está escutando? Você está escutando pastoras? Você está frequentando igreja onde tem pastoras? Você mostra que você nunca leu Bíblia. Mostra que você nunca conheceu o Evangelho. Na sua igreja está cheio de pessoas
que divorciou e casou novamente. Cheio de gente no segundo, terceiro casamento. Sendo que a palavra de Deus condena isso. Cheio de pastores no adultério. Cheio de pastores na política. E as pessoas acreditando que é Deus que está lá. Não. Deus não está por trás do erro. Deus não está por trás da mentira. Mateus capítulo 7,15. Jesus falou: cautelai-vos dos lobos. Lobos devoradores, que por dentro por fora são ovelhas, mas por dentro são lobos. Pelos seus frutos conhecereis. Pelos frutos você conhece se é pastor de Deus ou não. Está montado no dinheiro, está andando de carro zero, restaurante, viagem para o exterior, viagem para Israel, e dinheiro, não fazem nada. Então é um falso pastor. Olha aí você, trabalha no sol quente, e o teu pastor dormindo até meio-dia, com o dinheiro que você dá para ele. Sobe para pregar uma vez na semana, e ganha muito mais que empresários. E você achando, eu dou meu dinheiro, o pastor é que sabe. Não, você é cúmplice. Você é cúmplice, você financia o sistema religioso. Olha aí, pelos frutos. É pelos frutos que você vê. Os membros andando de bicicleta, e o pastor de carro zero. Os membros comendo espetinho, e o pastor no restaurante de luxo. Viajando, tem férias e você não tem. Você acha que isso aí é pastor? Você acha que isso aí é Jesus que está falando? Através da boca deles? Mercenário, salteador, ladrão, pilantras da fé. Valdomiro Santiago, milionário, no Mato Grosso eu estive lá. No Mato Grosso as terras todas é dele. É terra que tem que andar de helicóptero para ver. Como que conseguiu isso? Com dinheiro do povo. E a própria palavra fala, são ladrões e salteadores. As ovelhas não podem ouvir esses homens. As ovelhas têm que ouvir a voz do bom pastor. Mercenários da fé. As ovelhas não ouvem a voz desses homens. Jesus falou que o maior sinal antes da volta dele seria o aumento de falsos profetas. Seria o aumento de enganadores. A terra encheu de canguloso. A terra encheu de mercenário. Aí o povo fala do Lula. Ah, o Lula é ladrão. Não, o povo é pior. Deus dá o governo que merece. Vocês quis um ladrão, faz igreja ladrona. Vamos botar o ladrão no poder. Porque o povo é pior. As igrejas são piores. E não ouve a voz do pastor. E aqueles que frequentam esses lugares, aquele que apoia esses lugares, tem uma mensagem para você. Segunda João capítulo 7. Segunda João 1:7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse enganador é o anticristo. Tenham cuidado, para que não perca aquilo que temos realizado com esforço, para receber a plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, não permanece e não tem Deus. O que permanece da doutrina é esse tem tanto pai como filho. Se alguém for ter com vocês e não levar essa doutrina, não receba em casa, nem dou boas-vindas a ele. Porque aquele que dá boas-vindas faz cúmplice das suas obras. O mesmo João que escreveu João 10, está escrevendo na segunda carta de João. Amados, muitos enganadores estão saindo pelo mundo afora. Muitos estelionatários estão saindo pelo mundo afora. Os quais não confessam Jesus Cristo. Os quais que não pregam Jesus Cristo. Os enganadores estão saindo pelo mundo afora, pregando teologia coach, pregando palestras empresariais,
pregando para você que você vai comer o melhor dessa terra. Os enganadores estão pregando doutrina de demônios. Esse é o papel do enganador. Os enganadores estão saindo, está surgindo mais, e vai virar uma peste nesse mundo, de tanto falsos pastores, mercenários, ladrões, que extorque o povo. Quantas pessoas dentro das igrejas que se divorciaram e casaram novamente, e foram lá, o pastor deu a benção, aprovando o adultério. Quantas pessoas traindo suas mulheres, pastores cometendo aborto, para não vir um escândalo. E a própria palavra falando, tenham cuidado. Ele falou assim, ó, cuidado com esses ladrões, cuidado com esses enganadores, que eles vão tentar tirar a salvação. O papel do diabo é usar os falsos profetas para desviar você da verdade, desviar você do caminho da verdade. Como Pedro falou, difamarão o caminho da verdade para tirar a coroa da vida eterna, da tua vida, da minha vida. E todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo não permanece nele, não tem Deus. Todo aquele que sobe no altar, que sobe dentro da igreja e começa a pregar mentira, palavras afáveis, não tem a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é amar Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo meu próximo, eu não prego mentira. Se eu amo meu próximo, eu não levo a alma dele para o inferno. Se eu amo meu próximo, eu não traio a minha mulher, meu marido. Como que pode falar que ama a Deus, sendo que está pregando mentira, enganando o povo, levando as almas para o inferno? Não tem Deus, não tem a doutrina de Cristo, não tem o bom pastor. E a palavra fala que aquele que senta com esses homens para comer numa mesa, aquele que dá boas-vindas, se torna-se cúmplice das suas obras. Aquele que senta no templo, onde o pastor está extorquindo, é cúmplice das obras. Aquele que oferta e dizima nesses templos é cúmplice das obras. Vai receber o mesmo castigo. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor, bispo, apóstolo. Faz nada. As ovelhas fogem desses homens. As ovelhas se desviam desses homens. Quando eu vejo um pastor ladrão, e eu sei que ele é ladrão sem vergonha, eu desvio a calçada, porque eu não quero ser cúmplice das obras dele, das almas que foram para o inferno, por ouvir mentira nos altares. E essa era a advertência de João. Essa era a advertência de João. Ó povo, cuidado, os enganadores, mercenários estão passeando. É fácil abrir o templo, encher de cadeira e começar a pedir dinheiro. Daqui a pouco eu toco o carro, compro o carro zero. Daqui a pouco eu estou viajando para o exterior, pegando mentira. Mas na rua você não vê pastor pregando. E quando vai para a rua é para fazer passeata para político. Tudo isso Jesus falou. Cuidado que ninguém vos engane. Cuidado com os lobos devoradores. Paulo falou em Atos capítulo 20, versículo 29. Eu sei que depois da minha partida se levantarão lobos devoradores, que não poupariam o rebanho. Não vai poupar o rebanho. Não vai poupar um centavo seu. O que você está fazendo com as imagens de escultura dentro da tua casa? O que você está indo para a sinagoga católica, em vez de ler Bíblia, na tua casa? Jesus falou em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não aprisiona ninguém no curral.
As ovelhas não ficam presas no curral para ir matadouro. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Salmo 23. Fala sobre o cuidado do bom pastor sobre as ovelhas. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Me faz repousar em espaços verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Olha que o salmista falou: Senhor é meu pastor, e nada me faltará. A verdadeira ovelha não falta alegria. Você não pode ir numa farmácia e comprar, me dê 1 quilo de alegria, me dê 1 quilo de felicidade. Não, porque isso aí é só o bom pastor que dá. Você não pode ir na loja e comprar, me dê 1 quilo de paz. Você não vai comprar, porque só o bom pastor dá. E é meditando nas palavras dele. E ele fala: o ovelha vai repousar em pastos verdejantes. Alegria, paz de espírito, felicidade, vem através de Jesus, não vem através de campanha, de bens materiais, que é pregado hoje. Ele falou: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quanto mais rico, mais depressivo o povo fica. Quanto mais o pecado, o povo mais perdido fica. Mas ele faz as ovelhas repousar em pastos verdejantes, refrigera a alma. Refrigera a alma e guia pelas veredas da justiça. Como que nesses tempos fala que tem justiça, sendo que faz acepção de pessoas? Para os pastores de hoje, só serve se você tem dinheiro, só serve se você tem grana. Como que eu posso acreditar em mormo? Como que eu posso acreditar em religião de demônios? Sendo que a palavra fala que Deus deu a vida pelas ovelhas. Jesus não é um profeta menor. Jesus é o próprio Deus que se fez carne e levou para pastos verdejantes. Guia pelas veredas da justiça. Pelo amor do meu nome, tem que ler Bíblia para você encontrar paz de espírito. Tem que ler Bíblia para você encontrar a verdadeira felicidade. E as ovelhas ouvem a voz dele e ele vai seguindo para os pastos verdejantes, para beber água tranquila. As ovelhas vão caminhando e o bom pastor vai indo, conduzindo elas com o cajado, afastando os lobos, por amor do seu nome, por amor à palavra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E aquele pastor levando as ovelhas pelo vale. Davi, quando estava caminhando, fugindo de Saul, e ele passou por esse vale, eram 2 montanhas gigantes, e no meio ele passava, e no meio do caminho, cheio de ladrões, salteadores, cheio de estupradores, e ele caminhando para aquele lugar perigoso, e ele começou a falar o Salmo 23, começou a compor: o Senhor é meu pastor, vai me guardar desses lobos, desses salteadores. E Davi caminhando naquele vale da sombra da morte, e lá em cima estava o Valdomiro olhando para ele: vamos assaltar ele. No outro lado da montanha estava o Edir Macedo, com envelope de dízimo. Aí do outro lado da ponta o Papa Francisco, com a estátua tentando pegar Davi, e Davi orando, Davi clamando ao bom pastor para guardar eles. Nenhum mal acontecerá às ovelhas, porque as ovelhas estão indo para os pastos verdejantes. O bom pastor caminhando na frente, e as ovelhas seguindo ele, e os ladrões, salteadores em cima dos morros, em cima dos penhascos, querendo pegar as ovelhas. Os lobos fantasiados de ovelhas,
Ele fala: não temerei mal algum. Não temerei, porque tu está comigo. E o teu cajado e o teu bordão me consola. Ele vai com o cajado. E as ovelhas caminhando. Quando o lobo vem, ele expulsa com o cajado. Para elas não serem arrebatadas por esses homens enganadores, por esses homens corruptos. E Davi falando: prepara-se numa mesa, na presença do meu adversário, unge a cabeça com óleo, e meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse é o salmo das ovelhas e do bom pastor, que não ouve a voz de ladrões. Davi não ouvia a voz de ladrões. Davi tinha um bom pastor. Enquanto ele fugia, ele orava esse salmo, para que Deus livrasse ele dos ladrões, dos mercenários que Jesus falou, dos mercenários que levam as ovelhas para o matadouro. A palavra de Deus fala que ele dá vida pelas ovelhas. O que você está esperando para abandonar a idolatria e servir esse Deus verdadeiro? O que você está esperando para você caminhar pelo vale da sombra da morte com o pastor das ovelhas, verdadeiro pastor, e comer pastos verdejantes? As ovelhas não comem dízimo, as ovelhas não vivem de dinheiro, as ovelhas não vivem de bens materiais, sim, da verdadeira comida, verdadeira bebida. É a palavra. Você precisa conhecer esse evangelho, porque Paulo falou que esse evangelho é o poder. O evangelho é o poder de libertar o homem da cachaça, é o poder de libertar o homem do adultério, da prostituição, tirar o homem do homossexualismo e formar um novo homem, pai de família. O evangelho é o poder. Vai bater esse poder, tem que conhecer o bom pastor, tem que conhecer Jesus, aquele que morreu, ressuscitou o terceiro dia. Você morrer hoje sem esse pastor, se você partir agora, você está achando que você vai para o purgatório? Você está achando que você vai reencarnar? Você está achando, maçom, que seu dinheiro vai te salvar do fogo eterno? Para passar por essa porta, tem que conhecer o bom pastor. Para entrar por esse caminho, tem que passar por Jesus. Não adianta por outro. Ainda que o Papa fala por Maria, ainda que os evangélicos falam por frequentar templo, dar dízimo, não. Para passar por essa porta, tem que ouvir a voz do bom pastor, tem que obediência. Para onde ele vai, você tem que seguir ele. Foi o que ele falou para Pedro: segue-me. Encontrou Mateus na coletoria de impostos, olhou para ele e disse: me segue. Um homem chegou para ele e falou: deixa eu sepultar meu pai. Ele falou: deixa os mortos sepultar os mortos, você vem e me segue. Segue. Abandone tudo por Jesus, porque família te abandona, mulher te abandona, pai te abandona, filho te abandona, mas Jesus não. Jesus falou: vem e me segue. Cada um toma a tua cruz todos os dias e me segue. E ele fala: não vai ser fácil, não, vai ser difícil, vai ser complicado, vai ter ladrões no caminho, vai ter salteadores no outro, vai ter falsos irmãos no outro, vai ter família tentando impedir, mas eu estarei com você, guiando em pastos verdejantes. Jesus falou que os inimigos do homem serão da própria família. Jesus pregando o evangelho, fazendo aquilo que Deus mandou. A família dele apareceu para ele em Marcos capítulo 2. Foi lá fora e falou: multidão, vão prender, ele está ficando louco. Maria, que o povo idolatra.
Vão prender ele. Falaram para Jesus: sua família está aí fora. Quer falar com você. Falar com você que você está doido. Você está pregando o evangelho na rua, você está louco. A tua família está aí fora, querendo te prender. Aí Jesus olhou e falou: quem são meus irmãos? Quem são minha mãe? São aqueles que obedecem a minha palavra, aqueles que seguem eu. Essa é a cruz. Em João capítulo 6, Jesus fez muitos milagres, e ele multiplicou pães e peixes na frente de todos. Uma multidão se fartou. 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens, fora mulheres. E ele começou a multiplicar os pães e peixes, e começou a dar de comer para as pessoas. E os discípulos pegaram 12 sacos cheios de pães que sobrou. Aí Jesus começou a falar para eles: é necessário comer da carne e beber do sangue. É necessário você aceitar o pão vivo que desceu do céu. É necessário. E ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o bom pastor. E os discípulos estavam ali, fariseus, e a multidão, ouvindo essa palavra. E ele falou: quem não come, não bebe do meu sangue, não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. O que Jesus queria dizer com isso? O que não se prega hoje nos altares. Meu amigo, ele falou: para você entrar no reino dos céus, você tem que abandonar o pecado. Você tem que obedecer o evangelho. Você tem que andar corretamente diante de Deus. Isso é comer a carne e beber o sangue. Sofrer por amor a Cristo, porque ele sofreu. Foi abandonado pela família. Foi abandonado na cruz. Escarneciam dele. E ele falou: é necessário vocês sofrer o que eu sofri para entrar no reino dos céus. Foi que Paulo falou para os cristãos em Atos, fortalecendo os cristãos, falou: importa que por muitas tribulações entramos no reino dos céus. E ele falou que ele era o pão vivo que desceu do céu. E a multidão foi embora, porque não queria tomar cruz. O povo voltou para os templos evangélicos. Aí a outra turma foi para o Valdomiro. Vamos lá no Valdomiro, lá ele não prega essas palavras duras. Vamos lá no Universal, que lá não vão ser empresário. Aí Jesus olhou para os discípulos. Pedro falou para eles, para Jesus: Senhor, quão duro esse discurso? Quem pode ouvir? Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, você está espantando a multidão. A multidão veio aqui para ouvir milagre. A multidão veio aqui para fazer dente de ouro sair na boca. Essa multidão não veio para ouvir tomar cruz. Essa multidão quer campanha. Essa multidão quer adorar Maria nas procissões. Essa multidão quer comer e beber. Você veio falar isso. Você espantou o povo. Ficou só ele e os 12. Jesus olhou para ele e falou assim para Pedro e para os discípulos: quer ir com eles? Vai. Meu papel aqui não é juntar multidão. Meu papel aqui é lançar semente. E a semente vai cair por várias terras. Quem vai fazer crescer o Espírito Santo? Jesus não dava mínima para a multidão, como o pessoal constrói templos para encher de multidão. Multidão de pessoas. Multidão de bodes indo para o inferno. E Pedro falou: para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde ir? Para onde eu posso ir? Estou com 31 anos. Daqui 2 estralos eu estou com 60.
e toda a eternidade. Vou perder a eternidade de morar com o Senhor para trocar por uma vida miserável dessa. Por isso que Jesus fala para nós: segue-me, segue-me, perde tudo nessa vida, abandone tudo nessa vida e me segue. Você terá um tesouro no céu, você terá vida eterna, e não morte eterna, como é pregado hoje, como é proferido hoje. Jesus fala em Mateus capítulo 16, capítulo 6, 19: não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntei tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam. Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Coração da multidão, coração do povo está em farra, mas o juízo está vindo. Jesus está voltando, e o tempo está acabando. Ouça a voz do bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Busque a Deus. Pode ser seu último dia hoje, pode ser sua última hora. Deus pode pedir tua alma hoje. Para onde irá tua alma? Céu ou inferno? Cuidado com os lobos, cuidado com os mercenários. E o papel do mercenário é levar tua alma para o inferno. Cuidado. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Saia da sua glória. Converta-se ao Senhor, porque o tempo está acabando. São fins dos tempos. Quando vão melhorar, vão piorar. São guerras, rumores de guerra, terremotos em vários lugares, e o amor se esfriando de quase todos. O juiz de Deus está chegando. O tempo da igreja na terra está acabando. Pode ser a última hora. Muitos estão no inferno hoje por não querer obedecer a palavra. Você não vai entrar no céu porque você é bonzinho. Você não vai entrar no céu porque você faz boas obras. Você só entra no céu pelo sangue do Cordeiro, passando pelo bom pastor, passando pelo verdadeiro pastor das ovelhas. Ele é o
vida. Deu a vida por nós.